As filas por cirurgias eletivas no Sistema Único de Saúde são um dos grandes problemas da saúde pública no Brasil. Dados do início deste ano indicavam que havia mais de 1.300.000 pessoas aguardando por algum procedimento cirúrgico. Isso significou um aumento de 26% em relação ao ano anterior. E nessa fila gera um tempo médio de espera de aproximadamente 2 anos e 4 meses para o atendimento do paciente. Eu sou William França e é sobre a implementação de uma política nacional de cirurgias que possam ser feitas em ambulatórios e não em centros cirúrgicos que eu converso agora com o autor do pedido de um debate sobre o assunto na Comissão de Saúde, deputado Doutor Francisco, que representa o Piauí pelo PT. Deputado, seja bem-vindo ao Palavra Aberta. Os meus conceitos estão certos? A cirurgia ambulatorial é aquela que não vai para o centro cirúrgico? A cirurgia ambulatorial, primeiro é um prazer estar aqui para a gente poder discorrer sobre esse assunto que a gente considera extremamente relevante, inclusive dentro desse contexto que você coloca a preocupação por conta das filas que existem no Sistema Único de Saúde para cirurgias eletivas. A cirurgia ambulatorial é a que pode acontecer em uma unidade de cirurgia ambulatorial que não necessariamente precisa ser dentro de um hospital geral. Então, é o procedimento que o paciente chega, realiza o seu procedimento e retorna para a sua casa. Não precisa de uma internação hospitalar, porque o hospital geral, ele geralmente tem cirurgias programadas, cirurgias ditas eletivas, agendadas, e tem as cirurgias também de urgências, sim, que acabam sobrecarregando, que são cirurgias maiores, são cirurgias que muitas vezes requer, após o procedimento, uma internação hospitalar. E esse recorte da cirurgia ambulatorial é aquela cirurgia que, bem selecionada e realizado o procedimento, o paciente tem condições de retornar para sua casa, não precisando ocupar um leito hospitalar, não aumentando, por sua vez, o risco de infecção, porque quem está em um hospital está sujeito, sim, a uma infecção hospitalar. Então, é uma cirurgia segura, é uma cirurgia que a gente, implantando, aí é o nosso desejo de puxar esse debate, por isso provocamos uma audiência pública, ouvindo a representação da Sociedade Brasileira de Cirurgia Ambulatorial, Ministério da Saúde, representante do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, tanto os estaduais quanto os municipais, para ampliar o debate, porque entendemos que essa estratégia de ampliar e instituir no Brasil uma política nacional para cirurgias ambulatoriais é um caminho mais rápido, menos oneroso para conseguirmos reduzir essas filas que existem hoje no Sistema Único de Saúde. Então, criar uma espécie de uma categorização. As sim, cirurgias que podem ser feitas, vamos dizer que não é, eu vou tentar aqui traduzir, não é que a cirurgia seja mais simples, mas é uma cirurgia que não requer tantos uma estrutura hospitalar tão grande que possa ser, e ela é mais ágil, e isso faz com que a fila realmente se preocupe com aqueles que precisam de um leito, de uma internação. Exatamente. Então, é disso que se fala. São procedimentos que a lista são vários procedimentos. O senhor pode dar algum exemplo? A cirurgia de catarata. A cirurgia de catarata não precisa, é uma cirurgia ambulatorial. O paciente opera ali o pterígio ou uma cirurgia de catarata e esse paciente vai para casa. A cirurgia, por exemplo, de hérnia, uma hérnia umbilical, ela pode ser uma cirurgia ambulatorial, porque ela não abre cavidade abdominal, então ela é menos invasiva, então ela pode ser realizada também em ambiente ambulatorial. Essa classificação, porque tem cirurgias que podem ser ambulatorial e ela pode ser também, tem que ser necessariamente em ambiente hospitalar. Então, depende dessa avaliação e seleção pelo médico. Isso, cada caso é um caso. Cada caso é um caso, né? Se o paciente é um paciente que tem uma comorbidade, é um paciente que requer uma atenção maior, então não dá para fazer numa cirurgia ambulatorial. Então, tem que ser em ambiente hospitalar. Então, só que o que se percebe em países que já têm adotado, em cita, por exemplo, foi trazido pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Ambulatorial, que Portugal tem avançado muito nesse modelo para reduzir as suas filas. E observa-se que das cirurgias eletivas, 70% elas conseguem ser feitas em unidades de cirurgia ambulatorial. Então você imagine
que a gente tendo uma política como essa, a gente consegue realmente avançar. Porque um dos grandes problemas que a gente tem hoje é que as cirurgias são realizadas no Hospital Geral. E o Hospital Geral de muitas cidades do nosso país, ele é um hospital que atende a parte eletiva e de emergência. E de emergência. Aí muitas vezes o cirurgião faz toda uma programação, agenda o dia da cirurgia daquele paciente. Mas aí chega uma urgência. Aí muitas vezes aquela programação cai e aquele paciente acaba ficando, mas aí tem que reagendar, acaba atrasando muito. Então a demanda é muito grande. Então a ideia é que a gente possa buscar modelos nesse formato para poder ampliar a oferta do Sistema Único de Saúde. O senhor disse que promoveu um debate e tal. E qual a opinião, por exemplo, do Ministério da Saúde? O que o governo entende? O senhor, como é da base, o governo, o senhor deve ter conversado isso já com a estrutura do governo, o que o governo entende dessa proposta? O Ministério da Saúde, o representante do Ministério, foi uma boa impressão sobre o tema, né? Agora, quando a gente fala em uma política, nós temos que analisar tudo que envolve. Porque aí por isso que a gente pediu para vir à mesa os estados e os municípios, que é quem na prática vão ser os executores de políticas dessa natureza. Não é aqui em Brasília que vai ser feito o assunto. Né? Não é aqui em Brasília. Então a gente precisa ouvir, é uma demonstração, é muito bem acolhido o tema. Agora, é uma discussão que tem que se ampliar, porque vai chegar no grande problema que geralmente quando você quer implantar uma política pública é o financiamento dessa política pública. Então, como financiar essa política, como instituir uma rede como essa? Então, é um passo que a gente quer fazer, discutir, talvez buscar uma unidade da federação onde a gente possa fazer um projeto piloto para poder demonstrar que existe segurança para a realização desse procedimento, que existe um custo menor para você fazer e a celeridade com que você consegue reduzir a fila. Então é isso o que a gente percebe claramente que é possível fazer. Então existe sensibilidade de todos os que estavam participando dessa audiência. Agora a gente continuar nos passos seguintes, eu vou aprofundar a discussão com o Ministério, porque o Ministério agora está muito preocupado com essa redução dessas filas. É tanto que agora tem já o novo programa do governo federal, que agora tem especialistas. Mais especialistas. Que é o programa que está buscando garantir o acesso a várias especialidades médicas, cardiologia, ortopedia, otorrino, né, o foco na área da oncologia, para poder ajudar a reduzir a fila de espera para consulta e para exames especializados, também para procedimentos cirúrgicos. Esse tema dos mais especialistas está em análise aqui na Câmara, não é isso? Em análise na Câmara, eu faço parte da comissão mista que aprovou já essa medida provisória, a medida provisória que institui esse programa, já foi aprovada na comissão mista, seguirá para a votação no plenário do Senado e no plenário da Câmara. Acredito que muito em breve poderá ser sancionada pelo presidente. E é uma política que a gente tem muita crença nos resultados, porque no Brasil se avançou muito a atenção primária, com o programa Mais Médico, garantir o atendimento básico nos mais diversos municípios. Só que o que foge do atendimento, da capacidade de solução na atenção primária, começava a ter o gargalo que era a dificuldade do acesso ao especialista, consulta especializada, ao exame especializado. Então, esse programa, ele não só busca facilitar o acesso, e para isso usa algumas ferramentas, que é inclusive a parceria com a iniciativa privada. Porque uma coisa que eu ia falar daquele projeto, da sua ideia inicial da ampliação das cirurgias ambulatoriais, é que nem todos os municípios têm estrutura para poder fazer esse atendimento, porque não tem nem uma equipe de médicos em muitos dos municípios, sobretudo no interior, não é isso? Sem sombra de dúvida. Muitos municípios são pequenos, muitos municípios brasileiros não têm condição de ter uma estrutura hospitalar. Agora você tem que pensar, de certa forma, em abrangência regional. Então, quando você consegue ter uma estrutura que vai atender a toda aquela região, você consegue suprir essa demanda. O programa Agora Tem Especialista ainda vem com a possibilidade de carretas. Então, são carretas que vão aos mais diversos municípios para a realização de exames, para a realização de procedimentos, e isso facilita muito, porque tem a comodidade do paciente não precisar se deslocar até outras regiões. Como também a ferramenta da telemedicina,
que muitas consultas com alguns especialistas podem ser realizadas de forma remota, à distância. Isso também, muitas vezes, no conforto da sua casa é possível fazer. Eu cito aqui um exemplo. No estado do Piauí, está muito avançado um programa, que é o programa Piauí Saúde Digital, que é um programa de consultas especializadas que o paciente consegue fazer com o celular. Então, você acessa o aplicativo do governo, faz o seu agendamento de uma consulta especializada, o médico lhe atende, muitas vezes no conforto da sua casa, você por uma chamada de vídeo consegue fazer sua consulta, lhe envia o seu receituário ou a sua solicitação de exames, mostrando que isso ajuda, são estratégias para reduzir fila. Então, a todo momento, o governo tem que buscar caminhos para melhorar a prestação de serviço do SUS, seja de consulta e exames, e eu estou puxando mais esse debate sobre a cirurgia ambulatorial por entender que existe uma fila que também é possível caminhar por esse trilhar esse caminho para que a gente consiga de uma forma mais ágil, com menos custos, reduzir as filas para as cirurgias eletivas. Deputado Dr. Francisco, muitíssimo obrigado por sua participação aqui no Palavra Aberta. Fica o convite, assim que o senhor elaborar este projeto, sim, e fica o convite para o senhor retornar e detalhar para a gente qual é a sua ideia que vai ser avaliada aqui pela casa. Eu que agradeço aqui a oportunidade, né, de fazer essa boa discussão, e é um tema que a gente vai buscar aprofundar para apresentar aqui um projeto aqui na casa e buscar ter a máxima celeridade possível. Tenho certeza que será bem acolhido tanto pelos municípios, estados e o governo federal, porque é um caminho que a gente consegue reduzir filas por um custo menor. Tá bom. Eu conversei aqui com o deputado Dr. Francisco, do PT do Piauí, sobre a ideia da Política Nacional de Cirurgia Ambulatorial. Quer saber mais detalhes sobre temas como esse que tratamos aqui? Acesse o nosso portal na internet, câmara.leg.br, e as nossas redes sociais. Para rever e compartilhar este programa, busque o canal da Câmara no YouTube. Muito obrigado por sua atenção.